13. Dentes. Minnie emergiu das águas rasas. Seus olhos perdidos se focaram e imediatamente se estreitaram. Ela tinha várias centenas de almas sob seu poder. Segurava as amarras com a mente que sempre imaginara como um punho apertando um emaranhado de fios. Cada fio cantava com sua própria vibração, como as cordas de um instrumento musical. Não era música, mas era a descrição mais próxima. As amarras ressoavam sentimentos: ódio, medo, desespero. Esses eram os sentimentos que os fantasmas de Minnie exalavam. Ela poderia subjugá-los, mas eles estavam sempre lá, um zumbido na colmeia de ódio, medo, desespero, para combinar com a maneira como a fitavam quando ela pescava as almas no ar. Mas a nota que a arrancou das águas rasas não era nenhuma dessas. E ela soube imediatamente o que era Sarai. Não havia como subjugá-la. Uma sinfonia de sentimentos muito diferentes do que estava acostumada a assolou. Era prazer e desejo, quente e doce, e ternura, afável e dolorida. E acima de tudo, enroscando-se como joias em um fio de ouro. Amor. Ela ficou atordoada. Minnie parecia uma criança, mas não era uma criança. E sabia muito bem o que estava acontecendo. Ou ao menos o que aconteceria se ela permitisse. Desprezo sibilou por seu corpo. Pudor não cabia ali. Feral e Rubi estavam pegando fogo havia dias, e ela apenas zombou deles. Isso era diferente. Sarai e Laszlo eram peças em um jogo de tabuleiro e podiam colocar tudo a perder. Se quisessem ter prazer, ter seu doce calor e seus murmúrios, poderiam conquistá-lo com obediência. Então Minnie enviou sua vontade correndo pela corda de Sarai como um fusível, assumindo o controle de sua boca lânguida e lambida, travando os dentes no lábio de Laszlo e mordendo. Seu grito foi abafado pela boca de Sarai. Na explosão de dor, ele estremeceu, e sua testa bateu contra dela. Os dentes dela se apertaram tanto que quase se encostaram no meio, enquanto o sangue enchia sua boca e ela gritava dentro de sua cabeça, incapaz de se soltar. Por um momento, ela pensou que Minnie a faria apertar e rasgar, como um cachorro arrancando carne de um osso. Então, Minnie a liberou, e ela soltou Laszlo, e saltou de seu colo. O sangue borbulhava da ferida, escorrendo pelo queixo dele, e escorrendo pelo queixo dela. O sangue dele escorria pelo queixo dela. Sua boca tinha gosto ferroso e sua mente a sensação de impotência, da mordida e explosão de seus dentes cortando o tecido denso do lábio dele. Não conseguia dizer nada, só se ouvia proferindo um horrorizado "ah, ah", repetidamente, enquanto estendia as mãos trêmulas para ele, com medo de tocá-lo e machucá-lo de novo. E certamente com medo de que ele nunca mais quisesse ser tocado, não por ela, jamais. Ele estava com a mão na boca, sangue escorria pelos pulsos. Quando a olhou, seus olhos estavam arregalados de surpresa e cintilavam dor, mas piscou para limpar a vista e viu a angústia de Sarai. Está tudo bem. Estou bem, assegurou-lhe. Você não está bem. Eu te mordi, não é culpa sua. Isso não importa. Eram meus dentes. Ela limpou a boca com as costas da mão, que ficou vermelha, e Sarai estremeceu. Não é nada, disse, tocando o lábio. No entanto, ele se encolheu e a frase não soou convincente. Mesmo se você arrancasse meus lábios fora, eu ainda ia querer te beijar. Não brinque, ela falou, abalada. E se eu tivesse arrancado? Mas não arrancou. Ele se aproximou, mas ela deu um passo para trás, horrorizada ao perceber que seu medo fora insuficiente e o colocar em perigo apenas porque desejava mantê-lo perto. Ela era uma ferramenta agora, uma arma e com o gosto de sangue na boca. Tinha uma compreensão nova e terrível de como Minnie a empurrava. Havia algo que ela não a faria fazer? Uma fronteira que ela não cruzaria? O pensamento deixou Sarai enjoada e tonta, e também envergonhada por não ser forte o suficiente para resistir a ela. Vem aqui, arriscou Laszlo. Se ela quer te usar para me machucar, ela vai fazer isso, esteja você me beijando ou não. Eu prefiro que você me beije, se é que minha opinião conta. Você não está em condições de beijar agora. Era verdade, seu lábio latejava e doía. Ele o sentia inchado, mas não queria que acabasse. Ela estava longe demais, fora do alcance, nua e azul, tão linda. As mãos deles ainda a sentiam. Ele a queria de novo em seus braços. Não estou com medo de você. Eu estou com medo de mim. Ela sabia que a trégua terminara, que Minnie havia reiniciado o jogo, então sussurrou apressada. Laszlo, lembre-se de sua promessa. Não importa o que aconteça.
E foi bem a tempo, porque assim que as palavras saíram de sua boca, outras seguiram em um tom totalmente diferente. Eram doces e falsas, e ela não podia fazer nada para detê-las. Se já terminaram de esfregar sua paixão um no outro, venham até a galeria para uma conversinha. Minnie levantou da borda onde suas perninhas estavam se balançando. A corda de Sarai era como as outras agora, pesada de um desespero impotente. A ternura se fora de vez. Fora como estar exposto, como com os corações servidos em uma bandeja, porque alguém iria querer aquilo, procurar aquilo. Ela nunca entenderia. Ela se esticou e virou a cabeça de um lado para o outro, saboreando sua pequena vitória. Planejara esperar até que as defesas deles estivessem baixas. Isso era perfeito. Deixe-os desleixados com suas vontades. Deixe-os insatisfeitos, doloridos de desejo e devoção. O que não faria um pelo outro agora? Era a hora de jogar até o fim e finalmente conseguir o que queria. 14. Peças em um jogo de tabuleiro. Ela não deixaria a alma de Sarai ir de verdade, não é? Rubi se perguntou, inquieta e distraída. Estava com Pardal no jardim. Pardal trabalhava, ou ao menos tentava. Rubi estava só se mexendo. Dava para sentir o tempo passando. Os segundos pareciam se empilhar e se balançar, mas cedo ou mais tarde eles se derramariam, e essa espera preocupante findaria com estragos, gritos e perdas. Era um pouco como fazer uma pausa para o chá antes do fim do mundo. O que Minnie estava fazendo? Quanto tempo tinham? Conversavam baixinho para que os fantasmas não ouvissem. Eu nunca pensaria isso antes, Pardal falou, mas não tenho certeza. Algo deu errado com ela, Ruby ficou lúgubre. Ela não era assim tão ruim, era? Pardal balançou a cabeça, sentou-se sobre os calcanhares. Seus dedos estavam escuros da terra e o cabelo preso em tranças bem feitas. Tinha 16 anos, e Ruby logo faria 16 também. Eram meio-irmãs por Ikirok, deus da folia. Suas personalidades eram bem diferentes. Ruby era corajosa e se entediava com facilidade. Assim que pensava em algo, logo dizia, ou assim que queria algo, logo tentava arranjar. Pardal era mais quieta. Ela observava, desejava e guardava as esperanças para si mesma, mas, por mais doce que fosse sua natureza, ela não era. Outro dia, chocou Sarai e Ruby, sugerindo que Ruby desse um bom abraço quentinho em Minia, sugerindo queimá-la viva. Ela não queria isso, claro, mas vira a escuridão em Minia e se preocupara que ela tentasse algo. E agora, ali estavam elas, à beira de uma guerra. Ficou pensando se não os fantasmas que a deixaram assim tão sinistra, falou. Acreditamos que era algo ruim para nós quando ela pegava almas de vez em quando, as que ficavam sabendo, ao menos, e nos sentíamos indecentes por causa do jeito como nos olhavam. Não é possível se ver através dos olhos deles. É sim, Ruby declarou. Sei que sou linda. Mas Pardal sabia que era só uma bravata e que Ruby também detestava isso. Ela até tentara conquistar os fantasmas algumas vezes, mostrando-lhes que não eram como seus pais. Não que tivesse conseguido. E naquela época, a gente não fazia ideia de quantos fantasmas, centenas, com todo aquele ódio, e Minnie estava mergulhada naquilo. É culpa dela. O que ela estava pensando? Ela queria nos proteger, Pardal disse. Era óbvio. Nos manter vivas. Ruby soltou uma risada frouxa. Parece que você está do lado dela. Não seja simplória, Pardal falou. Era fácil escolher um lado, e era inútil. Estamos todos no mesmo lado. Até ela. Podemos estar do mesmo lado e ter ideias diferentes. Então, o que vamos fazer? Perguntou Ruby. O que poderiam fazer? Pardal sacudiu a cabeça, confusa. Afundou os dedos no solo e sentiu a suave pulsação da vida sendo conduzida pelas raízes ramificadas que abraçava. Era a cama de flores onde haviam cremado Sarai. A pira de Rubi queimara ardente e rápida. Havia consumido apenas o corpo e as orquídeas que o enfeitavam. O caramanchão vivo sobre o qual o cadáver jazia estava surpreendentemente incólume. Só estava um pouco amassado, marcado com a forma do corpo, e Pardal estava arrumando os caules para cima, querendo apagar a imagem do que haviam feito ali. Tocou uma flor. Era pequenina e branca, insignificante, mas ainda pulsava vida. Pareceu-lhe uma força misteriosa fluindo em uma direção apenas, e, uma vez perdida, nunca poderia retornar. Arrancou a flor. A força não se extinguiu imediatamente, mas desvaneceu.
O botão levou alguns segundos para morrer. Ela pensava em vida e morte, mas outro pensamento chegou sorrateiro. Era ardiloso e astuto. Aguardava ser notado. Pardal o notou, derrubando a flor. Ela olhou para Rubi. Uma ideia acendeu seus olhos. Uma pergunta franziu suas sobrancelhas. Então ela perguntou. Rubi a encarou e sorriu. Em seguida, respondeu. Farol passou pelo braço sinistro, arrastando 2 colchões atrás de si. Havia-os pegado nos quartos em que nunca gostavam de entrar, os pequenos aposentos que pareciam celas, sem nada além de camas. Os colchões eram apenas paletes e estavam longe de serem tão confortáveis quanto as grossas roupas de cama nas câmaras dos deuses. Por isso pegara 2, e mesmo assim ainda seria um substituto ruim. Pensou que Rubi deveria ficar com esses e ele deveria ficar com o dela. Afinal, ela queimara o dele. Na época não se importara. Ele pensara, bem, ele era um tolo. Pensara que dormiria no quarto dela dali em diante, como se houvesse algo entre ambos. Não era tão estúpido pensar assim. O que andavam fazendo juntos não era insignificante. Podia ter começado daquele jeito, mas ele gostava muito. E para sua surpresa, ele gostava dela, mesmo que ela fosse muito irracional. Ficar brava porque ele nunca espiara pelada? Tudo bem, ele podia ter passado uma ou 2 vezes pela sala da chuva enquanto uma das garotas tomava banho, mas nunca espiara pela cortina. A menos que já houvesse uma fresta, ou, mesmo assim, ele não diminuía o ritmo ou se permitia mais que um vislumbre. De qualquer forma, ele não se esforçava para espiar, e era isso que a deixava brava. O que ela queria? Não eu, respondeu a si mesmo, tristonho. Não somos mais crianças e temos lábios. Ela dissera, da vez que for até seu quarto para seduzi-lo. Não é motivo o suficiente? Não era ele que ela queria. Por acaso, ele tinha lábios, sem mencionar a característica anatômica significante que o diferenciava da pequena tribo de meninas. Ela o estava usando, e ele estava bem com isso, mas agora não estava mais, e não apenas porque ele tinha que usar roupas de cama novas. Alcançou o fim da passagem onde o braço esquerdo do Serafim se juntava ao ombro de um amplo corredor e um amplo corredor dava acesso à galeria que corria ao longo do peito. Teve que parar no meio do caminho para deixar passar um fluxo constante de fantasmas. Estavam vindo na direção oposta. Ele não gostava de encará-los, não gostava de ver o ódio no olhar e o sofrimento que estava lá também, mas conseguia distinguir um do outro e reconheceu os guardas do lado destro. Todos marchavam para dentro da galeria. Teve uma sensação ruim, e então Minnie apareceu, e a sensação piorou. O que está acontecendo? Perguntou. Venha ver, ela respondeu com sua voz doce e gelada. Prometo que não vai ser entediante. Lá fora, no jardim, Rubi e Pardal viram os fantasmas e trocaram um olhar. Tinham a mesma sensação ruim que Feral e seguiram para os arcos com cautela. Feral abandonara os colchões e seguiu a procissão de fantasmas. Minha foi até a mesa e subiu na cadeira. Ela se ajeitou, cruzando os tornozelos e ajeitando a barra da camisola suja e rasgada. Que visão ela era! Um ouriço com o porte de uma rainha. Não uma rainha, uma deusa, do tipo vingativa. Ela alinhou suas tropas em formação. Havia muitos para que coubessem todos na sala. Então, ela os sobrepôs. Era desafiador olhá-los. Pareciam sólidos, mas desapareciam uns nos outros, como cartas parcialmente embaralhadas. Por fim, os dividiu ao meio, formando um corredor que vinha da porta diretamente para ela. De modo que quando Sarah e Laszlo dobraram a esquina, foi isso que eles viram. Minnie sentada como uma tirana de almas escravas. Aí estão vocês, disse. Estão prontos? Eles apenas olharam para ela, sombrios, sabendo que não existiam palavras que pudessem desviá-la de seu curso. Ela inclinou a cabeça quando eles não responderam. A aparição comeu a língua de vocês? Perguntou. Torceu o nariz para Laszlo. Ou talvez Sarai? Ele era uma figura impressionante, com os lábios inchados e o sangue seco no queixo. Os olhos arregalaram. Os outros arregalaram os olhos. Essa maníaca, Rubi disse. Laszlo respondeu calmamente. Minha língua está intacta. Eu deveria te agradecer. Suponho que poderia ter sido bem pior. Essa é uma boa coisa para se ter em mente. Sempre pode ser pior. Mas se anime. Se forem bonzinhos e fizerem o que eu mandar, cantarolou, fazendo suas palavras soarem como um suborno. Posso deixá-los sozinhos mais tarde, fazendo o que desejam, a portas fechadas. Se fossem bonzinhos, deixá-los sozinhos?
Como se fossem voltar da matança ansiosos por prazer. Sarai ficou enjoada. Minia seria tão rasa assim. Teria seu ódio devorado todo o resto. Soltou o ar pesadamente. Essa é sua barganha? Ajudar você a matar para que você nos permita beijar? Ah, não, Minia disse. Isso sou só eu sendo legal. Não há barganha, bobinha. Não deixei isso claro? É claro que deixaram. Você faz tudo o que eu digo ou eu deixo a alma dela partir. Não era uma barganha, mas uma ameaça. Vem aqui, falou. Por que está se escondendo na porta? Ela se ergueu na cadeira e pisou na mesa para caminhar em cima dela, com as mãos cruzadas atrás das costas, nunca abandonando o olhar deles. Sarai e Laszlo avançaram entre as falanges dos fantasmas. Rubi e Pardal atravessaram os arcos, e Feral veio da porta, e os três ficaram com eles, de modo que Mina novamente se sentiu separada de nós, que era justamente dela. Ali estavam eles, finalmente, à beira de vingar a morte de seus parentes. Eles deveriam estar alinhados atrás dela, pegando as facas por vontade própria. Em vez disso, estavam parados ali, pálidos e fracos, coisinhas moles e patéticas, incapazes de vingar alguém. Ela queria bater neles até que acordassem. Sem mais preâmbulos, sem mais espera, encarou Laszlo e disse: Chegou a hora. Você sabe o que está em jogo. Desviou o olhar para Sarai e de volta para Laszlo. Sem tagarelice. E assim, chegara o momento, como um buraco escuro entre eles, do qual não havia escapatória. Um choque de horror atravessou Laszlo. Espere. Ele tremia, seu sangue e o espírito corriam desenfreadamente, e pensamentos rodopiavam, como o pássaro branco, só que mais rápido. Nos contos, quando os heróis lutavam contra os monstros, sempre venciam, matando, mas essa não era uma opção para ele. Ele não podia matar ninguém, e mesmo se pudesse, se fosse esse tipo de herói, não ajudaria em nada. Se matasse esse monstro, também perderia Sarai. Matar não resolveria esse problema. Podemos conversar. Não. A palavra atingiu o ar como um soco. Me leve para lamento agora. Minia terminou a frase com um rugido e o rosto vermelho. Sarai agarrou a mão de Laszlo. Podia senti-lo tremendo. E apertou os dedos, querendo lhe oferecer força. E receber também. Naquele momento, não sabia o que a assustava mais. Que ele mantivesse sua promessa ou que a quebrasse. Oh, deuses! Ela não se assustava nem com a ideia da sua própria evanescência. Ninguém notou quando Pardal cutucou Rubi e lançou um olhar afiado em direção à porta, ou quando Rubi primeiro com um passinho, depois com um passo completo, depois com um mergulho, deslizou entre as fileiras de fantasmas e saiu da sala. Laszlo permaneceu parado, vacilante, inundado pela escolha amarga entre Sarai e lamento. Mas ele não tinha escolhido quando ela o fizera prometer. Não importava o que acontecesse, o desalento competia com a revolta. Suas duas promessas se chocavam feito espadas. Era para ele salvá-la. Como poderia salvá-la? Não posso, engasgou. Uma descrença selvagem brilhou na menina. Seus olhos iam de Laszlo para Sarai e de volta. Como era possível que eles ainda ousassem desafiá-la? Ela tinha quase certeza de que eles não colocariam em risco toda aquela ternura e dor. Que noção insana de honra era essa? Peças em um jogo de tabuleiro, disse a si mesma, sorrindo. Não foi ela quem falou depois, mas Sarai. Laszlo, sussurrou suavemente ao lado dele. Mudei de ideia. Não me deixe ir. Ele se virou bruscamente para ela, esperando que seu olhar, assim como o olhar de todos os outros fantasmas, desmentisse as palavras. Mas não. Estavam arregalados, revelando o branco, e se revirando em desespero. Eram suaves e hesitantes, envergonhados, doces e cheios de medo, como se machucasse se mostrar fraca e implorar por sua própria alma. Sarai? Perguntou, incerto. Não. Ela gritou, apenas em sua cabeça, onde o grito saiu tão alto que parecia impossível que ele não tivesse ouvido. Aquelas não eram suas palavras, não era sua súplica, mas seu rosto, seus olhos. Não traiu o pânico que se espalhava por ela. Os olhos dos fantasmas sempre diziam a verdade, não eram? Isso era o que sempre pensaram, que o poder de Minia tinha um limite, só que Sarai entendeu pela intensidade com a qual Laszlo estudou seus olhos e pela confusão dele que não. Estou com medo, sussurrou, e apertou mais a mão, e nada disso era ela. Está tão frio lá fora, Laszlo. Estou com tanto medo.
Ele lutava consigo mesmo diante dela. Ela viu cada nuance cruzar seu rosto. Estava encurralado entre o que sabia ser verdade e a mentira perfeita e insidiosa que Minha apresentava como se fosse um show. Só faça o que ela quer, Sarah implorou. Por mim. Então ele soube, e ficou enjoado. Não importava o que acontecesse, Sarai dissera. Ele se lembrou de quão corajosa ela era, e se virou para Minha, tremendo. Pare com isso, disse, com o lábio ensanguentado e inchado, se curvando em folha. Ela nunca pediria isso. Ele sabia que era verdade. Sarai nunca escolheria seu futuro incerto de fantasma em detrimento de incontáveis vidas humanas. Um gemido de angústia escapou de Sarai. A súplica tornou-se mais insistente e ainda mais convincente, como se fosse apenas para atormentá-lo, já que ele não mordera a isca. Você não me ama? Perguntou. Não vai me salvar? As palavras a rasgaram, e ela as desprezou porque uma parte sua queria dizê-las, queria implorar e ser salva, sem se importar com o custo. Estava presa ao mundo por um fio tão frágil. O vazio pairava, o éter, a maré da dissolução, e ela estava aterrorizada. As palavras afundaram nos corações de Laszlo, quer fossem de Sarai ou não. Lágrimas brotaram de seus olhos, grossas e cheias, derramando-se sobre suas bochechas. Seus cílios escuros se amontoaram. A luz do meio-dia brilhou em seu olhar. Sóis nascentes. Ele se aproximou de Minha buscando o rosto, algum traço de afinidade ou humanidade. Não encontrou nada. Então é isso? Perguntou. Minha perguntou, surpresa e enjoada. Você vai destruir Sarai para salvar Lamento? Ele teve a desconfortável sensação de perder o controle, da corda soltando-se de suas mãos. Não era para ser assim. Eles deveriam fazer o que ela mandava. Laszlo balançou a cabeça. Estava tudo errado. Não, ele disse. Não vou destruir ninguém. Os dentes de Minnie estavam cerrados. Seus olhos eram fendas. Essa não é uma opção. É simples. Escolha Sarai, e os assassinos morrerão. Escolha os assassinos, e vai perder Sarai. Na sua voz infantil parecia uma cantiga, e Laszlo soube que não importava o que acontecesse, por quanto tempo vivesse, nunca seria capaz de apagá-la de sua mente. Essa escolha era enlouquecedora. Um deveria morrer para que outro vivesse. Mas como não era isso para ela, quem quer que Minia fosse, sem o massacre, Laszlo nunca saberia. Havia sido forjada naquele dia, quando o Matador de Deuses massacrara bebês para que humanos pudessem viver. Ele os massacrara por conta de uma ameaça futura, por conta do que eram. Fora ele quem estabelecera as regras do jogo que Minnie ainda jogava. Era justo mudá-las agora que ela enfim estava com a vantagem? Triste, ele vislumbrou o mundo como ela devia vê-lo, simplificada pela justiça e pela fúria. Poderia lhe pedir que fosse melhor do que aqueles cujo ódio a havia forjado? Ele sabia o que ela responderia, mas ainda assim tinha que tentar. Tudo pode acabar aqui. Você só precisa deixar. Não somos assassinos. Ele segurou Sarai e falou para Minha. Nem você. Ao pronunciar as palavras, pensou vê-la estremecer, como se tivesse sido atingida. Ela pareceu se encolher e depois se impertigou, colocando os ombros para trás e assumindo uma expressão ainda mais sombria. Não pense que sabe o que sou. Vamos deixar bem claro. Está se recusando? Não vou perguntar de novo. Eu... eu... Ele não conseguia dizer, prometendo ou não. Laszlo não conseguia dizer aquelas palavras, que selariam o destino de Sarai. Virou-se para ela. Seus olhos arregalados, azuis como o céu, e os cílios vermelho-mel, estavam cobertos de lágrima. Ela era inocente, e Minnie estava certa. Existiam pessoas em Lamento, incluindo Ariel Fane, que eram culpadas. Por que Sarai deveria pagar pela vida deles com sua alma? Ele sussurrou, eu te amo. E ele se perdeu. Ninguém nunca lhe dissera essas palavras. Nunca na vida. Ele sequer estava... Ela sussurrou, eu te amo. E ele se perdeu. Ninguém nunca lhe dissera essas palavras, nunca na vida. Ele sequer estava consciente de ter convocado Razalas, mas então a criatura estava ali, ao seu lado. Vinda do jardim, as enormes asas de metal prontas, Minia subiu na mesa, triunfante, e sentou-se na criatura de seu pai, pronta para voar até Lamento. Muitas escolhas são feitas desta maneira, fingindo que ela se deu sozinha, e muitos destinos são decididos por aqueles que não podem decidir. Ela vai encontrar um jeito de atingir você, Sarai avisara Laszlo. Agora,
Ela via que Minia conseguira, e tantos sentimentos a rasgaram, desespero, alívio, autocomiseração. Ainda possuída pela força de Minia, não podia dizer nada, não podia falar nada, mas a pior parte de tudo era que algo insidioso dentro de si apreciava o desamparo, porque ele a livrava de ter que lutar. A última coisa que gostaria de fazer era lutar por seu próprio esquecimento. Tentou dizer a si mesma que ficaria tudo bem. A cidade estava vazia, os cidadãos estavam seguros e os Teasercane podiam tomar conta deles mesmos. Mas essas eram só mentiras que apodreciam dentro dela. Seus corações, todo o seu ser lhe parecia estragado como uma ameixa amaciada pela podridão. Seria a ruína de Laszlo, seria a ruína de Lamento. Então, ela desejaria o esquecimento, que Minia não concederia. Sarai ainda seria sua marionete, com dentes ensanguentados e cordas inevitáveis, depois que todo o resto se fosse. Laszlo dissera, eu também te amo. E era tão errado que ele falasse isso agora, com Minia derrotando a alma de Sarai e uma carnificina se iniciando. Ele se abaixou e roçou o lado não mordido da boca sobre a dela, suavemente, descansando o rosto contra o dela, bochecha com bochecha. Suas mandíbulas estavam tensas, sua pele quente demais. Ele estremeceu levemente contra ela. Sarai se respirou seu aroma de sândalo e lembrou-se da primeira descoberta sobre ele, através das mariposas, na casa do matador de deuses. Ela considerou um bruto à primeira vista. A ideia a impressionava agora. Havia tantos momentos encantados, mas sua mente saltou para um lugar bem diferente, para os últimos minutos de sua vida. Foi pouco antes de a explosão devastara a cidade. A noite era profunda e silenciosa, e todas as ruas estavam vazias. Laszlo caminhava por lamento. Sarai estava com ele por meio de uma mariposa empoleirada em seu pulso, e ela não fazia ideia de tudo o que estava prestes a acontecer. Era engraçado pensar nisso. Primeiro, não soube por que fizera aquilo, mas então pensou que talvez soubesse sim, e um tipo estranho de arrepio a percorreu. Ela nunca fora capaz de entrar na mente daqueles que estavam acordados, quando era só uma menina testando seus poderes, tentara e aprendera. Mentes conscientes estavam fechadas para ela. E assim foi naquela noite também. Sua mariposa estava no pulso de Laszlo enquanto ele passeava pela cidade silenciosa, e ela estava do lado de fora da mente dele, sem fazer ideia do que ele pensava, ela insistiu, mas ela intuiu que ele estava sentindo. Com a mariposa empoleirada na pele dele, era como se ela estivesse pressionada contra a porta fechada de sua consciência. A emoção irradiava através dela, tão clara e forte quanto uma música através de uma parede. E agora, com o rosto contra o dele, ela sentia a música da emoção novamente. Era dissonante e infeliz, incerta, desesperada e irregular. Sarai não podia falar, além das palavras falsas de Minia, mas seus pensamentos e sentimentos eram só seus. Pressionou a bochecha mais forte e sentiu a queimação de sua barba. E então derramou sua própria música irregular, ou ao menos torceu para que fosse isso. Era um vento uivante em sua mente, uma tempestade de facas, um furacão ensopado de sangue que gritava não. Ele ficou tenso. Teria sentido? Seria real? Ele se afastou e a encarou. Ela queria puxá-lo contra si novamente. Não tinha poderes sobre seus olhos. Minia possuía mais argúcia do que sabiam. Tudo o que ele via era o que ela colocara lá. Apertou os olhos, consternado. Então seu olhar pareceu clarear e escurecer. Virou-se para Minia e disse, parecendo que mastigava cascalho. Não posso levá-la a lamento. Fiz uma promessa. E Minia ficou aborrecida.